Então vamos lá, vamos seguir com as gravações. Hoje vai ser diferente. Normalmente eu recebo os síndicos. Hoje vou até receber o Jorge Lima da Rede Síndico, nossa parceira, que está aí. Já não é a primeira vez que vem gente da Rede, mas eu vou receber também duas outras pessoas, que é o Márcio Muniz e a Sandra Lima, do canal Porto Maravilha RJ, e a gente vai falar justamente do empreendimento naquela localização que tem suas peculiaridades, e nada melhor do que eles mesmos para se apresentar. Então, para a gente tentar organizar, eu vou pedir para eles iniciarem se apresentando e depois o Jorge fala um pouquinho dele e da Rede. Eu sou Márcio Muniz, né? Eu sou morador, né, lá do Rio Onder, né, Praia Formosa, que é o primeiro condomínio, né, que foi entregue, construído e entregue lá no Porto Maravilha, na região, né? E nasci na região e estou aqui para somar. Cria do Porto. Isso aí. Olá, eu sou Sandra Lima, eu sou esposa do Muniz, nós temos um canal, Porto Maravilha RJ, nós filmamos a revitalização do Porto, né, a gastronomia e a cultura do Porto. E moramos no Praia Formosa. Que é administrado pelo Jorge da Rede. Fala, Jorge. Exatamente. Boa tarde. Não sei se tem que dar boa tarde, né? Então, Murilo, eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Eu sou Jorge Lima, como você já disse. Eu trabalho na Rede Síndicos. Eu queria mandar um abraço aqui para toda a nossa equipe da Rede Síndicos e também para os moradores, né, do Rio Onder, Praia Formosa, que eu tenho um enorme carinho. Jorge sabe, quando você vai fazer, principalmente você está ali na condomínio implantação, para receber, é muito comum o vício construtivo. Então, você tem lá aquele prazo de 5 anos para você questionar a construtora, né? Normalmente se faz uma comissão de entrega de empreendimento, não sei se lá foi feito, mas normalmente se faz, vocês acabaram antecipando isso tudo, isso foi muito legal. A gente fez, Murilo, lá a vistoria juntamente com o conselho do condomínio. E eu acho que esse trabalho que foi feito pelo Muniz e pela Sandra é tão espetacular porque dá à construtora uma atenção maior. Aquilo dali, não posso dar mole, porque tem um morador aqui, tem um casal aqui que fica rodando tudo, levantando drone na região. Então, eu acho que o trabalho de vocês foi espetacular, não apenas pela relevância, mas por ajudar as pessoas e ajudar, de certa forma, o nosso trabalho como síndico, porque a entrega acaba sendo bem melhor que se não tivesse ninguém olhando, entende? Não, e mais uma coisa que é importante, que nós somos prestadores, né? Eu sou advogado de condomínio, o Jorge é síndico profissional, na Rede e tal, mas eu sempre falo que o sucesso do condomínio ele depende dos condôminos. Exatamente, eu falo muito sobre isso também. Ele vai depender dos condôminos, os condôminos eles têm que se ajudar. Então, numa situação dessa, na verdade, vocês fizeram um papel ali de comunidade importante, né? Um senso de comunidade importante, você está ali divulgando para terceiros usarem seu material para questionar o direito próprio, né? Então, e sem custo, né? Vocês não cobraram por isso. Isso é bacana também para caramba. Né? E sem também falar mal de ninguém, apenas apresentar coisas que devem ser vistas, sem falar mal de nada, nem de ninguém. Porque, na verdade, não é o foco. O foco é a gente tentar buscar melhorias para todos e não criticar o trabalho de ninguém, né? Então, assim, o foco sempre foi trazer a informação para que essa informação tenha uma solução. Seja feito alguma coisa em prol daquela informação que foi levada para aquele público, né? Mas foi muito relevante, principalmente eu fico pensando nessa parte, o Jorge, você já implantou outros condomínios, Jorge, é o primeiro? Sim, já implantei já alguns aí. Já implantou alguns? Cara, condomínio e implantação costuma ser a morte do síndico. Por quê? As pessoas não conseguem distinguir a diferença da administradora, do síndico e da construtora. Então, às vezes, você está com um problema estrutural, problema de vício construtivo, a pessoa acha que é culpa do síndico e bota tudo na tua conta. Não, tudo as pessoas... Tudo é culpa. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que é culpa do síndico, o nome da figurinha. Como é que você lidou com essa entrega? Então, a gente teve uma dificuldade no começo, né, de comunicação. O trabalho do síndico, eu julgo que... Eu amo ser síndico, primeiramente falando, né? Tem muita gente que fala que é loucura,
mas nessa loucura a gente acabou se especializando. Muita gente foge da implantação, e foi exatamente a implantação que eu me especializei e consigo trabalhar. Pô, eu boto o pé no prédio, eu sei exatamente o que eu vou fazer, passo a passo, qual é o caminho que eu preciso trilhar. Né? Então, eu consigo largar na frente de muita gente porque eu sou especialista, de fato, em implantação. Então, assim, lá no prédio, a gente teve algumas dificuldades, que é normal, toda construtora tem, de vício de obra, né? Vício oculto e tudo mais. A gente conseguiu lidar muito bem, e essa dificuldade que você falou, de passar para o morador qual é o papel de cada, quem é o síndico, qual é o papel da administradora, qual é o papel da construtora, é um dever que o síndico tem que ter de explicar. E eu costumo falar que um condomínio, quando nasce, né, que é aquela fase da implantação, ele nada mais é do que um bebê. É igual educar uma criança. Né? Ele está nascendo ali, a criança ela não sabe como as coisas vão funcionar, ela não sabe como que ela vai se machucar, ela não sabe nada. Então, cabe aos pais explicar, educar e dizer para ele como ele deve seguir, para que ele possa se tornar, no futuro, um adulto responsável. E aí você bem disse que não basta apenas ter um síndico bom, precisa ter moradores também adequados, querendo fazer o certo para aquele empreendimento dar certo, porque é o sonho das pessoas. Aí as pessoas acham que só escolhendo o síndico, escolhendo uma boa administradora, escolhendo os profissionais que vão atuar naquele prédio, vai dar certo. Mas o morador também precisa querer que dê certo. Principalmente. Principalmente, é o primordial, né, Murilo? Você sabe que, não sei se é um dado conhecido de todos, mas tem um estudo que revela que os prédios novos, os prédios em construção, cada apartamento ele tende a ser vendido antes de entregue para 3 pessoas. Por quê? Porque a pessoa vai lá, compra na planta, dá a entradinha dela, não aguenta pagar, distrata. Aí o outro vai lá, compra, dá a entradinha dele, distrata e acaba ficando com o terceiro. Normalmente, nesses contratos de construtora, tem uma cláusula dizendo que, se você, assim que o prédio for entregue, você passa a ser o responsável pela cota condominial. Quando está nessa situação de distrato, o que acaba acontecendo? O distratante ele tem lá a obrigação de pagar o condomínio pelo contrato, a construtora passou aquela obrigação para ele, não paga, o distratante também não paga, porque ele está tentando devolver o apartamento. A justiça entende que a obrigação de pagar condomínio é de quem tem as chaves, então é da própria construtora, e aí a gente acaba vendo um cenário de uma inadimplência muito ampla nos prédios em implantação. Na largada, normalmente, você acaba pegando o prédio com 40%, 50%, 60% de inadimplência. Você passou por isso? Não passei, porque a medida que a gente adotou lá, para não ter essa dificuldade, foi colocar a garantidora logo na largada, porque senão seria muito difícil de implantar. O Porto ele estava nascendo. Não apenas o Praia Formosa estava nascendo uma região, né, uma nova região. Então, a gente tinha dificuldade, uma preocupação muito grande, principalmente pela parte da segurança. Né? Então, era um lugar que não tinha muito movimento, que a gente saía pela rua, a rua estava escura. Então, sim, a gente tinha uma preocupação muito grande em resguardar o patrimônio, resguardar a vida dos moradores, né, trazer para eles uma segurança. Então, a gente precisava assegurar que a gente não teria problema financeiro para poder fazer essa implantação. Então, logo de cara, a gente apresentou aos moradores o serviço da garantidora, levamos para eles, para que os próprios moradores pudessem escolher qual empresa eles queriam contratar, ou se queria ou se não queria contratar, e se fosse escolher por esse serviço de garantidora, qual a empresa que eles iriam escolher, eles aprovaram isso em assembleia. E aí eu não tive dificuldade com inadimplência, por isso. Por conta disso. Foi excelente estratégia, tá? Para quem não sabe, gente, garantidora ela é um serviço como se fosse um serviço bancário, eles adiantam toda a cota condominial integral em troca de uma taxa. O que as pessoas não enxergam, que o lucro da garantidora não está nessa taxa, o lucro da garantidora está porque o débito condominial é o débito muito caro, porque você tem 1% de juros ao mês, 2% de multa, 0,5% de correção. Então, ao longo do ano, vai bater mais de 30%, né? E ainda tem os honorários. Então, acaba que o lucro dela está nos encargos, nos consectários que vêm do débito condominial, e as pessoas não enxergam isso. Muitas vezes o síndico, já no condomínio maduro, usa juros e multa, porque a inadimplência não necessariamente ela é algo que não é saudável, às vezes é saudável, usa esse juro e multa para a obra. Tá? Então, a gente, quando a gente faz essa implantação, a gente tem que ter essa
partindo desse princípio, você entende que garantidor é remédio ou você acha que vai se perpetuar para sempre ali no condomínio? Eu entendo que é remédio. Que é remédio. É remédio. O serviço da garantidora foi uma questão de uma estratégia por conta de uma implantação que estava ocorrendo. Por mais que a gente pudesse, de alguma forma, correr atrás, né, dessa inadimplência por meio do jurídico e tudo mais, a gente tem outras formas de cobrar o condômino, largar um condomínio em implantação naquela região sem a garantidora seria muito complicado. Até para poder cobrar, achei fantástico. né, até para poder cobrar as pessoas, até recuperar esse dinheiro, a gente iria perder muito tempo. Quem é o proprietário, como eu te falei? Exatamente. Quem é? A construtora é o distrato? E aí fica nessa discussão, né? A construtora joga para o proprietário joga para a construtora e, enfim, a gente fala, ó, a dívida do imóvel. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, se o proprietário entende que essa dívida não é dele, cabe a ele cobrar da construtora. Vocês foram muito bem nesse ponto, assim. Vocês foram muito bem nesse ponto, porque a maior coisa que eu vejo de dificuldade nos prédios de implantação é a inadimplência, que bate às vezes 60% mesmo. E se tratando ali de uma área completamente nova, não sei como foi a ocupação, acho que eles são condôminos, podem falar melhor, mas tem que 1 ano de entregue. Quando que as pessoas começaram a morar? Né? Teve muita gente que começou a morar antes mesmo da luz chegar, porque pessoas que moravam na Baixada, na Zona Oeste, e trabalham no centro, então pagavam aluguel, então tinha uma necessidade de já morar no condomínio por conta de não pagar mais aluguel e estar perto do trabalho. Então, muitas pessoas foram morar sem nem ter luz no condomínio. Recebeu a chave e já foi morar. É mesmo? Recebeu a chave e já foi morar sem obra e sem luz. E a ocupação foi alta desde o início, então? Não, a gente começou na largada com poucas unidades ocupadas, de fato, né, morando. Acho que uns 20%, né? Foi bem baixinho no comecinho, algumas unidades ocupadas e muita gente em obra ao mesmo tempo. Aí é aquele problema de implantação. A obra Aí é aquela confusão, né, da largada. Porque são, 100 obras, 150 obras ocorrendo ao mesmo tempo. Poeira para tudo quanto é lado. Aí a poeira bate no elevador, o elevador para. O pedreiro, que, enfim, ele não é morador, então Deixa ele... o elevador parado. Deixa o elevador parado, trava a porta, aí o elevador fica travado, porque não pode ficar travando a porta. Ele suja o corredor, né? Enfim, é uma complexidade muito grande da implantação. Eu acho que a parte mais difícil é essa largada da obra. Eu também acho. Porque depois fica mais tranquilo. Porque é uma obrinha ali, você consegue controlar. Aí para você fiscalizar, porque lá o condomínio ele é alvenaria estrutural. Então tem todo um conceito ali que não pode rasgar a parede, né, e tudo mais. Então o síndico ele tem que fazer essa fiscalização para que a gente possa segurar a segurança de todo mundo ali. Eu até gostaria de falar a respeito, como moradora, né, sobre isso. Porque as pessoas, algumas pessoas, eu não sei o que acontece. Quando você compra um apartamento na planta, num condomínio, você entende que tem várias regras, né? Existem leis. Sim. Então, você tem determinadas coisas que você pode ou não pode fazer. Então, a gente depara, às vezes, com pessoas que compraram um apartamento e não entendem. Querem seguir a norma. Não entendem, não leram direito ali o que pode, o que não pode, e acabam cometendo certas coisas que não deviam. Às vezes nem entende mesmo. Mas você comprou, então você tem que... Eu não entendo, mas eu vou lá tentar entender o que eu posso e o que eu não posso. Sim. Eu já sei, por exemplo, o básico, que eu não posso ter um som alto. Sim. Mas sabe o que é isso? Muita gente que veio de casa. Nunca morou em condomínio na vida. Mas é o nosso caso. Vocês moravam em casa. Só que a gente entende, porque a partir do momento que você se coloca na posição de adquirir algo, você tem que entender como é que funciona aquele algo que você, né, aquele novo ciclo, aquela nova vida. E eu gostaria de falar também que lá no Onder, no Formosa, a gente tem uma particularidade, que a gente tem um conselho maravilhoso. Entendeu? A gente tem que são pessoas que estão do lado do Jorge
ali, que são pessoas que realmente somam, procuram saber o que está acontecendo, procuram resolver, e eles seguram, e eles o conselheiro, eles não ganham para isso, eles estão, né? Não são eles são remunerados. voluntários. E eles seguram no peito e compram a briga e estão ali, ó, vendo tudo, fiscalizando tudo. E a galera do nosso conselho, eles são muito especiais, muito especiais. Então, acabam, né, sendo parceiros do síndico, porque conseguem, né, ser solidários ao síndico, porque, como a gente estava brincando aqui, tudo cai na conta do síndico, e nem tudo é do síndico. Eu costumo falar, Murilo, que assim, o trabalho ele não é individual. Né? Então, a gente fez um evento, né, de 1 ano do condomínio, eu falei muito sobre isso lá com os moradores. Às vezes as pessoas vêem o resultado, a gente tem um resultado maravilhoso no Praia Formosa, é um condomínio que eu amo, tenho um prazer enorme de trabalhar naquele condomínio, é um resultado muito bom, né, que a gente está tendo, a gente continua trabalhando lá, então a gente ainda tem esse resultado maravilhoso, mas não é um trabalho individual. Eu preciso, sim, de um conselho muito bom, atuante, porque a gente consulta o conselho para tudo. Né? A gente entende que, como profissional, eu não estou ali para poder mandar e ser autoritário, ser uma espécie de ditador. A ideia que a gente tem num condomínio na Barra da Tijuca pode não caber no Porto. É diferente. Cultura, né? A cultura é diferente, o morador é diferente. Então, não dá só para poder replicar coisas. A gente tem que avaliar qual é a necessidade. Né? Qual é a necessidade? Bater um papo com o conselho. Poxa, a gente está com essa ideia aqui. O que vocês acham sobre essa ideia? Então, assim, ter empresas em volta, um bom jurídico, uma boa empresa de portaria, boa empresa de limpeza, sim, isso tudo, esse conceito todo, nos traz esse resultado que a gente tem lá. Eu vou até entrar nesse tema, só vou voltar um minutinho, que eu fiquei com uma dúvida, eu quero saber como é que você fez. Que obra em condomínio, ela é regulada pela NBR, tá? Então, exatamente. Toda obra em condomínio é regulada pela NBR 16/80, que põe na conta do síndico a responsabilidade não só de fiscalizar, como de aprovar no final, né? Só que o síndico não necessariamente é um técnico de engenharia ou um arquiteto. Ele pode ser qualquer pessoa, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser qualquer coisa. Como é que você lidou com essas 120 obras aí? Você é engenheiro? Não sou engenheiro. Aí é o que eu falo sobre ter equipe, né? Ter uma galera com você. E aí, mandando um abraço aqui para a doutora Juliana Martins, a nossa engenheira do Praia Formosa. Contratamos uma engenheira para o Praia Formosa para que ela pudesse não apenas fiscalizar no final, mas durante a obra. Então, a gente faz uma avaliação prévia. Então, o morador ele tem que fazer uma leitura de um QR Code para poder fazer um pedido, a gente analisar aquilo que ele vai fazer no apartamento dele. Diante dessa solicitação, a gente pode liberar ou não essa reforma desse condômino. Liberamos. Ele já é avisado que vai ter fiscalização na obra dele. Aí, tá vendo isso? Essa dica é boa. Ó. Na NBR 16/80, é o síndico que é o responsável. Estratégia do Jorge, contratou uma engenheira para auxiliar ele, porque, do contrário, o síndico é o responsável, civil, criminal, ambiental, e aí ele vai responder com patrimônio próprio, se foi muito bem. Estratégia inteligente. Muito, né? Mas já é a segunda que eu estou anotando aqui. Isso aí. E aí agora, tive que voltar, mas agora a gente entra de novo no conselho. O conselho de lá é fiscal ou consultivo ou os dois? Os dois. É fiscal e consultivo. Fiscal e consultivo. E assim, vamos lá, só para a gente distinguir. O fiscal, o que ele faz? Ele analisa as contas do síndico, basicamente ele não decide o que compra e o que não compra, ele pega ali, foi orçado X, tem Y de nota, saiu do caixa Z. Está certo? Está certo. Ele não aprova as contas, mas ele recomenda para a Assembleia a aprovação. Esse é o Conselho Fiscal. O Conselho Consultivo ele é para tomar certas decisões do dia a dia. Como é que você lida com isso quando você tem aquele conselheiro que está conflitando entre si? Ou se você não tem conselheiro que conflita? Então, a gente tem, sim, em alguns condomínios sempre tem, não tem jeito. A gente sempre tem conselheiro que vai conflitar um pouquinho mais. Normalmente, é uma pessoa que está meio que destoando, né? Está todo mundo querendo caminhar para um lado e tem uma pessoa querendo caminhar para o outro. A gente entende que o conselho ele não pode todo mundo pensar igual. A discussão dela tem que ser ampla para que a gente possa tomar a melhor decisão. Eu não sou o dono da verdade, tem
coisa que eu posso entender que é o ideal e alguém dá uma ideia melhor do que a minha e o síndico ele tem que ter a humildade de falar, não, pô, a sua ideia é boa, vamos seguir a sua ideia. Então, sem ter alguém que aponta para um outro lado, não necessariamente eu enxergo como algo ruim. Na verdade, é bom. É bom, porque é uma pessoa que está pensando diferente. Aí cabe a gente ter a humildade de entender, poxa, a ideia dele é boa, não é? E se não é, por que não é? E aí explicar para esse conselheiro por que não dá para caminhar na ideia que ele quer. Tem gente que não vai entender, né, Murilo? Não tem jeito. O conselheiro, na verdade, ele é o representante da comunidade inteira. Exatamente. Eu não consigo, por exemplo, o Praia Formosa tem 470 moradores, eu não vou conseguir, unidades, melhor dizendo, não vou conseguir conversar com 470 famílias. Não Mas tem o como. importante é botar na cabeça do conselheiro que ele não está ali para dar ideia própria, que ele está ali para representar os 470. Exatamente. E aí, às vezes, tem condomínio que não é desse jeito. Eu sei, mas eu costumo dizer que tem um lema aqui dentro, a gente fala, ó, eu não tenho síndico de estimação, eu não tenho administradora de estimação, eu não tenho conselheiro de estimação. Se eu tiver que falar que eu não concordo com o que você está falando, eu vou falar. E aí está tudo bem se eu perder um contrato por conta disso. E aí os moradores depois acabam apoiando. Vocês são moradores, vocês podem falar nesse sentido. Na verdade, nem o conselho, nem o síndico, nenhum profissional pode ser parcial a nada, né? Tem que ser imparcial sempre. Então, o Jorge, como ele falou, um conselheiro chega com uma proposta, essa proposta vai ser avaliada de uma maneira, primeiro, se for uma questão mais jurídica, né? Pode, não pode? Como morador é onde eu entro naquela pauta que eu entrei lá atrás. Que às vezes eu vejo que as pessoas têm dúvida quanto rasgar uma parede. Que dúvida é essa? Não pode colocar um não sei o que na varanda. Que dúvida é essa? Você, quando comprou o imóvel, você não viu que aquilo estava ali, que você não poderia rasgar aquela parede, que você não poderia colocar aquilo na varanda, enfim, né, Muniz? Sim, porque acontece muito, né? Dúvidas. Eu posso abrir um nicho, eu posso passar a tubulação do ar-condicionado por dentro da parede. E essas coisas eu até entendo. Sabe o que eu questiono muito? Assim, primeiro, o que é importante? Preservação da fachada. Isso não é nem só convenção, isso é lei. A fachada tem que ser preservada, né? A unicidade estética. O que se busca é você manter a unicidade estética da fachada. A pessoa não consegue entender que se ela pintar por dentro da varanda dele, ele está influenciando na unicidade estética inteira, que é o que desvaloriza o empreendimento. Você pega aquele empreendimento que está padronizado, tudo igualzinho, você vai vender por um valor. Se o vizinho tiver cada coisa de um jeito, ele vai estar de outro. Então, é o que você falou, a pessoa tem que entender, mas também tem que ser educada. E a questão estrutural ela é muito séria. Porque teve um caso de uma contratação de um profissional que não era um profissional à altura um profissional que você contrata um profissional de reformas e obras e reformas, você tem que saber realmente que tipo de profissional você está contratando. Então, teve um caso, né, Muniz, que foi rasgado na parede. Eu não sei se a gente pode falar isso. Se não puder, a gente corta na edição, tá tudo certo. A gente pode falar sim, eu posso falar qual foi a medida que o condomínio tomou. O que aconteceu? Fala que agora está até curioso. Então, o profissional, porque, vamos lá, o proprietário, às vezes, contrata um profissional que, às vezes, não está adepto às regras. Aí, pronto, vai lá, passa um cano ou uma tubulação de ar-condicionado por dentro da parede. Poxa, mas é alvenaria estrutural. Não pode. Não pode, mas aconteceu. Aí, como que foi? Então, precisa de uma investigação enorme para a gente poder descobrir que profissional era esse. Mas deu algum problema? Como é que vocês descobriram que o profissional fez isso? Cara, o profissional, ele cometeu um erro. Além desse erro que ele cometeu, ele colocou isso na internet. Entendi. Ele colocou no Instagram, os moradores olharam o Instagram e começaram a denunciar. Só que eu não sabia qual era a unidade. Então, precisou de toda uma investigação, de olhar qual era a varanda, para onde que a varanda está apontada, se é andar alto, se é andar baixo, e qual é a altura ali para ir subir e descer até encontrar
aonde de fato foi cometido ali a infração. E aí qual é a medida que o condomínio toma quando a gente encontra algo tão grave como foi esse caso? A gente precisa embargar essa obra, a gente para a obra, o morador ele precisa ser multado, né, porque ele não apenas é avisado, ele, assim, toda hora a gente fala sobre a mesma coisa, que não pode rasgar, tem placa na parede, enfim, é uma ampla divulgação sobre essa regra. Então, ele precisa ser multado, né? A gente embarga a obra, ele precisa entregar para a gente um laudo de um engenheiro calculista, mandando para a gente esse laudo para que a nossa engenharia possa avaliar e falar se está certo ou não o laudo para poder autorizar a execução. Autorizando a execução, ele realiza e depois a gente precisa avaliar se foi bem feito. Então, dá uma dor de cabeça enorme para quem... E quando você faz isso tudo, o cara fala, na minha casa mando eu, vou continuar? Aí, meu amigo... Só justiça. Só justiça. Aí é o Esse jurídico. é o ponto, a gente vê muito isso. Às vezes o cara, ele está lá fazendo, ele fala assim, não, isso é dentro da minha casa, você não vai se meter. Tem condômino que não deixa o síndico entrar para fiscalizar, sendo que não tem convenção que preveja que você... aliás, toda a convenção prevê que o síndico tem o direito de entrar na unidade para fazer a vistoria. Óbvio que é de forma agendada e tudo mais. Sim. Agora, a pessoa ela entra ali com aquele negócio, não, é a minha casa, eu vou fazer o que eu bem entender, aí você vai ter que recorrer ao judiciário para poder garantir o bem comum em detrimento do particular, né? É o todo em detrimento de um. Então, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela deve morar numa casa com um quintal grande, sozinha, verdade. Ou num condomínio de casa, dentro da casa dela. Mesmo assim, ela vai ter as regras do do condomínio, né, que tem toda a sociedade, toda a comunidade precisa dessas regras de convivência. Porque, imagina, eu quero ouvir minha música lá em cima, 10 horas da noite. Então, tem que ter essas regras de convivência. E a parte estrutural, ela é uma parte mais grave, porque eu posso causar uma infiltração num apartamento embaixo, eu posso causar um transtorno para outras pessoas. A vida. Até a queda do prédio, do edifício. A vida das pessoas. Né? A gente teve um exemplo recente no centro do Rio, que quando foi descobrir, a pessoa tinha tirado uma parede estrutural e o prédio caiu, cara. Exatamente. Assim, eu sempre falo isso com os moradores. Contratem bem os seus profissionais. Sim, ainda que mais caro. Exatamente. Não tenta economizar nessa fase de obra, porque essa economia pode ser uma economia não tão inteligente assim. Porque acaba ficando mais caro depois, porque aí você tem que reparar o seu próprio imóvel, contratando um outro profissional, porque aquele não foi adequado, e aí ele causou um prejuízo na unidade de baixo, enfim, pode causar um prejuízo na área comum, e aí a gente vai ter que cobrar o proprietário por conta desse prejuízo que foi causado. Então, assim, às vezes essa economia da contratação do profissional não é uma economia tão inteligente. Não. Entende? E não é culpa do síndico se der errado. E não é culpa do síndico. Mas que tem que fiscalizar. Não, isso que você falou é primordial. Tem outras economias para fazer. Tem outras. Né? Inclusive, se tratando de um edifício tão novo, eu imagino que vocês devam ter algum case de sustentabilidade no condomínio. A construtora pensou em energia sustentável, alguma coisa desse sentido, placas solares, ou vocês mesmo, como condomínio, buscaram alguma solução para redução de custo de luz de área comum, alguma coisa nesse sentido? Então, nesse momento, a gente está nesse estudo, porque a gente queria levar no segundo ano, que é quando a gente está agora, né, que a gente acabou de entrar no segundo ano, essa possibilidade de placas solares, né, para o condomínio, para a gente ter essa economia. Porque, pela nossa experiência, aí é aquilo que eu falo de implantação, né, acaba gerando uma dificuldade muito grande de entendimento aos condôminos, porque quando você está no ano 1, no primeiro ano do condomínio, você tem um consumo. E aí você vai lá, faz um investimento de usina solar. Coloca, reduz a questão de energia, né? A cobrança de energia, o morador fica feliz e tudo mais. Mas esse consumo ele vai aumentar, porque a quantidade de moradores vai aumentar. Então, ele vai subir mais vezes no elevador, né? Então, vai ter um consumo maior e a conta começa a aumentar e a usina não foi preparada para isso. Então, a gente costuma fazer a usina no segundo ano, que é onde tem uma habitação maior e tudo mais. Então, a nossa estratégia meio que é por esse lado, por esse caminho.
O Porto tem uma particularidade. A zona central, a gente não pode injetar energia na rede. Ah, não? Não posso injetar. Então, eu teria que se eu colocar uma usina lá, eu só posso consumir aquilo que eu estou injetando naquela hora. E o excedente você perde? Eu perco. E aí, ali não dá para executar, porque é um projeto que é caro, a gente sabe que uma usina solar não é barato, e aí eu não vou ter O benefício dela. do crédito, né, para poder usar depois. É isso, é o que a gente estava falando. A gente está tratando não só de condomínio, não. Um condomínio no Porto, que é uma área completamente pensada e cheia de peculiaridade. Né? Por sinal, o Porto é uma área que tem a tarifa social. Não sei se vocês sabem, a tarifa social ela vai trazer uma economia muito grande e ela é direcionada àquela territorialidade. Vocês chegaram a implantar, Jorge? Nós somos o único condomínio que tem olha tarifa aí. social Aí. na região, o benefício aqui dos nossos moradores. Nós corremos atrás, assim, botamos o pé no prédio, a gente começou a correr. Não foi fácil, não foi uma questão fácil, a gente correu atrás. A gente não prometeu nada para os moradores, só falamos assim, a gente vai correr atrás, vamos tentar. E conseguimos. Né? A gente saiu de um custo que era de 87 mil reais, se não me falha a memória, e fomos para um custo de 26 mil reais. Um custo que era de 189 por apartamento, caímos para um custo de 57 reais por apartamento. De área comum. Não, na verdade, agora com o tema 414, né, ele cobra pelo mínimo por unidade. Né? Então, é cobrado por unidade, então não tem cobrança por fora da área comum. Então, é cobrado por unidade. Então, esse é o custo final, isso. Então, isso que é importante. Tá vendo? Bons profissionais, você ter um jurídico estruturado, alguém que te fale das leis é importante. Talvez você esteja um único, porque talvez os outros não tenham nem conhecimento sobre isso. Né? A gente estuda muito. E aí, voltando um pouquinho para o tema da Sandra, que ela falou de nomes fortes da nossa cultura e tudo mais, como é que vocês promovem a interação dos condôminos ali dentro, eventos culturais? Vocês pensam nisso? Vocês pensam em resgatar a memória desses artistas do passado dentro do prédio de alguma forma? Isso faz parte do plano de vocês? Então, recentemente, a gente está conversando com o Conselho sobre resgatar a história do próprio Praia Formosa, né? Porque tem uma história por trás do condomínio Praia Formosa. Então, a gente está pensando em colocar um quadro, né, como era a Praia Formosa, né? Colocar legal. Um quadro bem no hall para que os moradores entendam que o que o nome do condomínio remete, né? Da onde veio esse nome desse condomínio. Então, tem uma história por trás. A gente faz muito evento, né, Sandra? Tem evento lá? Inclusive, você está falando do Praia Formosa, a gente filmou a palestra do Marcelo Alexandre, que é o Revelando a História, do Instagram, e ele, na palestra dele lá no Museu do Amanhã, ele colocou a foto da Praia Formosa como era. Se quiser, eu até te coloco... Não, é ótimo, que a gente quer fazer um quadro e colocar bem no hall para que os moradores saibam de onde veio o nome. Tem bastante evento ali para vocês, fazem bastante. A galera gosta de festa. Gosta. É um povo muito alegre. Existe essa... A questão cultural, ela é mais específica, né? Por exemplo, eu tive a ideia de fazer o Café com Porto Maravilha RJ. Nós fizemos a primeira edição do Café Porto Maravilha RJ, que foi muito legal. A gente conseguiu trazer pessoas do poder público, imprensa, artistas, grafiteiros, várias pessoas do carnaval, enfim. A ideia partiu justamente para trazer para esses novos moradores que estão chegando no Café Porto Maravilha RJ, que estão chegando no Porto, essa questão dessa cultura que já estava ali. Né? Então, tem muita gente chegando, investidores, pessoas de fora do Brasil, pessoas que não entendem a região, e que tem que entender que quando chega nesse lugar, a própria Cury, né, não sei se pode falar aqui o nome, né, mas a própria construtora já está dando o nome dessas personagens tão importantes. E Todos os Prazeres, nome de um empreendimento. Tia Ciata, nome de um empreendimento. Pixinguinha, nome de um empreendimento. Então, assim, a própria construtora já está fazendo esse trabalho, inclusive...
eu sei que pode ser cortado, né? Não sei. Inclusive, até o trabalho, a questão social mesmo, do cultural e tal, ela também tem feito, né? Porque, tipo, eu tenho muitos amigos produtores culturais, artistas, que estão tendo recursos através deles para fazer... Por exemplo, a gente tem ali na Praça Geógrafo, na Praça Marechal Hermes, ali em frente, do lado do nosso condomínio, tem uma obra de um casal chamado Cosmonauta Mosaicos, que é a Natália e o John, que chegaram à região portuária em 2013. Então, todos os trabalhos de mosaico da região, inclusive o mosaico do geógrafo Milton Santos, ali na escola Benjamin Constant, foi feito por esse casal, que é um casal incrível, que todos os mosaicos da região são feitos por eles, Natália e John. E também a questão dos grafites, né? Que o próprio passeio Ernesto Nazaré tinha uma pintura ali do Ernesto Nazaré, que é um grande músico da nossa música popular brasileira, e tinha uma pintura. Hoje foi refeita, está muito mais bonito, né? Foi refeita toda aquela pintura ali do passeio Ernesto Nazaré. E a região da Pequena África, ou até mesmo hoje, no Santo Cristo, já tem essa proposta de trazer esse resgate cultural, né? E dentro do condomínio vocês promovem? A gente promove bastante festa. Festas. Festa, Da administração. A administração promove a festa para integrar os condôminos. Às vezes a própria administração e às vezes o próprio conselho. Conselho, né? Porque também. O que a gente pretende fazer ali, qual é o intuito da festa? Né? É promover a interação e a comunhão dessas pessoas. Porque tem gente vindo, como a Sandra bem disse, dos lugares mais remotos. Né? Mas tem gente, moradia? Todo mundo mora? Muita gente. Muita gente mora. Tem gente que veio de longe para poder morar lá. Né? Olha, então, se o nosso síndico quiser fazer alguma coisa na questão de cultura, estou aqui. Aí, ó, tá aí o convite. Vamos fazer. Não, porque eu imaginei... O tour, né? A gente apresenta no nosso canal a questão histórica da região. A gente tem filmado, por exemplo, agora filmamos a palestra do Marcelo, que é um historiador, e a gente tem feito esse trabalho pelo canal, de falar da história da região. Né? E a gente criou um tour, né? Um tour junto com a Fábrica Belling, né? Para poder justamente mostrar a região para os novos moradores, para fazer a união, né, de quem está chegando com quem já está e conhecer realmente a região, então, a gente criou, cultura. Porto Maravilha RJ criou o canal, o tour com a Fábrica Belling, o tour com a Capiberibe e também levamos os nossos vizinhos moradores lá para o café da manhã no Museu de Arte do Rio, porque como eu atuei lá no museu, né, então eu tive um diálogo com a educação do museu, que esses novos moradores precisam conhecer o museu e ter a carteirinha, porque o morador da região ele tem direito à carteirinha do museu, então ele tem uma carteirinha que ele pode ir em qualquer dia, em qualquer hora, de graça, ainda levar um convidado. Então, isso funciona para o Museu do Amanhã e funciona para o Museu de Arte do Rio. Então, eu fiz uma proposta para o museu e eu e o Muniz fizemos a proposta para os vizinhos e levamos os vizinhos. Então, hoje, os condôminos têm esse benefício de acessar essa parte cultural da cidade. É isso? Olha, que legal, tá vendo? É o que eu digo. É o que eu digo. A negociação aí para conseguir esses benefícios. Não, eu imaginei, engraçado, né? Você vê, é uma área. Hoje em dia tem quantos condomínios implantados ali? Entregou agora o quarto condomínio. Quarto condomínio. É centro, né? Ou seja, como no início da conversa a gente falou, que muita gente está ali pelo trabalho e tudo mais, e é muito próximo do aeroporto. Eu imaginei que ia ter uma demanda por locação de curta temporada muito grande, o Airbnb. Tá? Você tem essa demanda ou foi só impressão minha? Não, tem. E é uma demanda enorme. Muita gente comprou para investir. Muita gente comprou para investir. Né? Então, o que a gente fez, Murilo? A gente aconselhou o debate, um debate amplo. Né? Então, a gente montou uma comissão,
né, uma comissão para poder rever o regulamento interno. A gente entrega uma minuta para que eles possam avaliar essa minuta e ali ir mexendo naquela minuta. A gente entrega para o jurídico avaliar, dar o aval e a gente depois aprovar em assembleia. Foi assertiva. Hoje a gente tem a alocação de curta temporada funcionando, né? No geral, está funcionando bem. Logicamente, a gente tem dificuldades, algumas dificuldades. Vou te dar um exemplo aqui. São pessoas do mundo inteiro que chega ali. Então, Língua assim, até, né? exatamente. E aí, por exemplo, eu já tive contato lá com o russo. E como que fala russo? Como que você vai se comunicar com uma pessoa de uma língua que você não sabe falar? Então, a gente precisou ir pensando a cabeça, né, fora da caixinha. Aí você abre aqui o celular, coloca num tradutor, você escreve, entrega na mão do cara, o cara vai lá, escreve, e aí você vai se comunicando dessa forma. A portaria tem que estar muito bem preparada para poder receber essas pessoas, porque a pessoa chega, ela não vai conseguir se comunicar muito bem. Então, a gente foi adotando algumas medidas para que a gente pudesse ter uma estadia também para o inquilino de curta temporada, uma estadia boa, porque uma pessoa que está chegando muitas das vezes de fora do país ou de fora do Rio, ela quer ter uma experiência boa também, né? Ela quer chegar ali, o endereço ter uma paz, ser um ambiente que ela vai ficar feliz e tudo mais. Então, a gente também tem essa preocupação, por mais que seja curta a temporada, às vezes até curtíssima, que é um final de semana, mas a gente tem um contato muito bom até esse momento. Eu achei bem interessante a questão de ter um regramento, né? Mas como é que vocês fazem para exigir o cumprimento da convenção e do regulamento interno por essas pessoas? Ou seja, eles são cumpridores das normas, assim como os outros? Eu não sei como funciona a área comum lá, mas o acesso à piscina, como é que vocês lidam com isso? Eu quero falar, eu quero dizer só botar uma vírgula aí. O que acontece? Nós somos um condomínio Rio Onder. É um complexo Rio Onda, e são três condomínios diferentes que utilizam a mesma área comum. Agora explica. Então, é por isso que eu imaginei. Você tem uma área comum ampla, e aí, como é que você faz para fazer com que aquele cara cumpra a regra? O Muniz trouxe um ponto aqui, que é o fator que complica muito ali. Porque, assim, por mais que a gente estude, tente fazer algo assim maravilhoso, vai ter alguns pontos que vão sair um pouco do controle, porque são pessoas vindo de fora, às vezes, como a Sandra já disse aqui, não entendem a cultura, não entendem a prática, não vivem ali, então não sabem como que é o dia a dia do prédio. Então, a gente tem, sim, de fato, uma dificuldade, principalmente na área comum. No Praia Formosa, falando do Praia Formosa, o que a gente adotou? O morador, o proprietário, ele é o responsável por aquela unidade. Então, se ele está alugando, o problema é dele. É problema dele, ele que tem que regular, ele que tem que controlar seus inquilinos. Então, é a obrigação dele passar essas regras, né, para os inquilinos. A gente tem horário para poder chegar, a gente tem um controle ali da nossa portaria, e aí, quando alguma coisa foge, né, da regra comum, a gente vai lá, vai notificar, e aí se fizer de novo é multa, e aí não tem jeito. A gente segue por esse caminho. Mas os proprietários, eles estão bem atentos, pelo menos do Praia Formosa. Eles estão bem atentos, porque quando alguma coisa foge e a administração fala, notifica eles e multa, normalmente o contato, o retorno deles, logicamente tem um ou outro que destoa, né? Sempre vai ter, mas a grande maioria dá um retorno positivo para a gente, entende que houve ali uma falha, né, do inquilino deles, e pede desculpa e tudo mais, e tenta reparar o problema. Não, porque a gente está num momento que é interessante, tá? Você está falando, o condomínio foi entregue há 1 ano. Há pouco tempo atrás não existia esse tipo de plataforma, como não existia iFood, não existia Uber, não existia nada disso. Então, é recente, a gente tem que se adaptar. Teve um caso emblemático em Brasília, onde um proprietário comprou 60 imóveis num único empreendimento e colocou todos na plataforma. E aí a administração do prédio virou uma recepção do hotel. Foi o que deu origem à ação judicial, onde foi reconhecido que o Airbnb, na verdade, e outras plataformas, eles são hospedagens atípicas e não exatamente locações. Eles são hospedagens, é um serviço. E, por isso, a convenção do condomínio deveria ser não poderia ser estritamente residencial, teria que ser mista.
Só que as construtoras não sabiam que essa decisão seria tomada em algum momento. Então, elas fizeram lá as suas convenções, às vezes pensando num prédio com apartamentos menores, para serem locados, atraindo investidores, e colocaram que era estritamente residencial. E agora você tem que alterar essa convenção. Tá? Então, a dica que eu deixo aí é você tentar buscar ainda em implantação, ainda quando ainda tem bastante unidades concentradas na mão da construtora, você tentar alterar essas convenções é importante. Queria saber se vocês já estão fazendo isso, se já pensam em fazer isso. A gente não está alterando. A palavra estritamente ela não está na nossa convenção. A nossa convenção ela fala que o condomínio é residencial, isso é um fato. Ela só fala que é residencial. É um fato. Isso gera discussão, a gente sabe. Tem gente lá, até no condomínio mesmo, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que comprou para isso, tem gente que comprou para morar. É um misto ali. Então, assim, a gente tenta, como eu falei, né, levar para o âmbito do debate. Vamos discutir? Vamos ver aqui um meio termo, algo que seja bom para quem comprou, visando fazer esse tipo de investimento. Exatamente. Como também o morador que comprou para criar sua família, seus filhos, né, viver naquele lugar e ele quer ter paz naquele lugar. Vamos encontrar aqui um meio termo. E aí a gente hoje, como o Muniz trouxe também esse tema, a gente tem a dificuldade porque cada síndico acaba pensando de uma forma, né? E somos 3 condomínios com 3 síndicos diferentes. E aí, para poder resolver esse problema, o que a gente criou lá, né? Não a gente, a Rede, mas os próprios moradores. Não, são 3 portarias diferentes. Entendi. E aí o que está sendo feito agora? A gente tem uma comissão ampla, né, formada pelos 3 condomínios para que tenham regramentos únicos para a área comum. Vocês não têm uma associação? Não temos uma associação. É uma ideia, uma associação de condomínios. Não como temos tem no Península, como tem no Ilha Pura, como tem no Pontal Oceânico, é uma ideia boa. O grande problema é que o condomínio não nasce com essa associação. Não, tem que criar depois. Tem que criar depois. E aí a associação, ela não é obrigatória, né? A pessoa não é obrigada a pagar aquela associação. Esse tema é legal. Vamos lá, só para a gente ficar na mesma linha. Tem decisão, isso é claro, que ninguém é obrigado a se manter associado em nada. Então, por isso que as associações de moradores elas têm sido muito discutidas. Muito embora tem algumas que sobrevivem ainda e as pessoas acabam tendo que participar delas porque os serviços são indivisíveis. Eu não tenho como limpar na porta da sua casa e não limpar na dele, o vigia não tem como controlar a sua casa e não controlar a dele. Só que qual que é a estratégia hoje em dia usada, na maioria das vezes, é a mais inteligente? Não é uma associação de moradores, é uma associação de condomínios. O associado não é o condômino, o associado é o condomínio CNPJ, como é aqui no Península. Península é assim, Ilha Pura é assim, Pontal Oceânico é assim, e por aí vai, Golfe. Então, todos esses novos complexos, eles têm associações de condomínios para as coisas interessantes a todos os prédios, e não de moradores. A gente está fazendo algo parecido, não nessa linha que você Mas é uma falou, ideia. Mas é uma ideia, é uma ótima ideia, por sinal. O que a gente tem feito e o que a gente tem conversado, que vão ser os próximos passos, é a gente promover o debate entre os síndicos, o debate entre os moradores, e aí os moradores eles debatem as regras, aquilo que todo mundo enxerga como ideal para todo o complexo. O síndico também debate entre eles de como a gente vai seguir para poder avançar, porque não adianta, se eu quero seguir, né, se eu quero melhorar o condomínio, eu vou depender dos outros dois síndicos. Não é possível que não tenha uma contratação em comum. Não tem como. Você vai ter ali, às vezes é mais barato contratar para os 3. Exatamente. Não tem como eu delimitar ali uma linha imaginária e falar, olha só, vamos limpar só até aqui, e aí dali é com ele. Não dá, não tem como. Então, a gente tem discutido bastante hoje para poder melhorar para o morador. O morador o nosso foco é o morador, tem que ser bom para o morador. Então, não cabe tanta discussão assim, tanta dificuldade, a gente precisa facilitar, e aí tem sido as nossas discussões com as outras administrações para que a gente possa facilitar mais para os moradores, para que a gente possa sentar mais e debater sobre os temas, para que a gente possa avançar. E aí a gente vai ter reuniões sobre todo o complexo. E aí qual é a medida
que é até um condomínio onde você é o advogado, a gente está levando essa ideia para lá. Fazer uma única reunião com 3 atas diferentes, que aí a gente consegue seguir, né? A gente não vai estar ali desrespeitando ninguém, houve a assembleia, mas as atas vão ser distintas. É isso, isso é interessante. Você bota o sistema de votação, Exatamente. faz as assembleias simultâneas. Exatamente. Né? Agora, sim, é uma região ali, vocês como moradores conseguem me mostrar bastante, que a gente não tem supermercado, a gente não tem farmácia, padaria. Como é que vocês fizeram aí? Na verdade, a gente tem um supermercado na Rua Santo Cristo, que até poderia, né, atender, mas não, tem coisas que não atende. E há pouco tempo surgiu um outro supermercadinho, mais pequenininho, também na Rua Santo Cristo, mas tem outras demandas. Por exemplo, a gente não tem um hortifruti, não tem um sacolão, não tem. Então, E esse desafio, como é que vocês lidaram? o condomínio... Aí, Jorge. Vamos lá, Murilo. O papel do síndico, ele não é apenas um prestador de serviço que vai ficar ali pagando conta, né? Não é a forma que a rede atua. A gente entende que a gente precisa melhorar a vida do condômino e que a gente precisa, de alguma forma, transformar aquele local. Então, quando a gente bota o pé no prédio, a gente precisa avaliar o que eles precisam, qual é a necessidade do prédio, qual é a dificuldade do morador, aonde está difícil para ele, o que eu posso fazer que, assim, vai trazer para ele um conforto maior. E aí, com essa dificuldade da região, porque é algo que está nascendo, logicamente vai ter, né? Daqui a algum tempo, acredito que daqui a um ano e tudo mais, tem muita gente investindo ali, né? Então a gente vai comer. O mercado já vai ter um mercado grande, que a gente sabe. Legal. Dezembro. Então, a região já está mudando. Mas o morador ele não pode aguardar essa mudança, não pode aguardar dezembro para poder fazer uma compra no hortifruti. Então, o que eu posso fazer para poder trazer um conforto melhor para o condomínio? Foi aí que a gente começou a discutir e corremos atrás para poder criar uma feirinha. Vocês têm uma feirinha comunitária dentro do condomínio? Dentro do condomínio, que funciona toda a vende? quinta-feira. São profissionais que atuam já com isso. Vocês conseguiram recrutar? Começamos a recrutar, liga para um, Legal, liga para outro, né? Poxa, um foi lá, não seguiu, ou a gente combinou uma reunião com o cara não compareceu, descarta esse, liga para outro. Até a gente conseguir montar a nossa feirinha. Aí a gente já tinha o cara do legume, né? Lá com as frutas e legume, aí já foi um... Aí a gente ligou pro cara do padeiro, que já atendia os moradores, então vinha um padeiro passando na rua e o morador já comprava com ele. A gente, cara, o que você acha de você entrar? Né? Você vende aqui na porta, por que você não entra? E a gente estabelece aqui um dia da feirinha e aí você vende aqui o seu pão aqui. Ele não vende só pão, né? Até eu sou cliente do cara. O cara vende pra caramba lá. Vende de tudo, acaba com a minha dieta. A melhor coisa é o horário, né? Exatamente. O horário foi pensado... Vocês aprovaram em assembleia isso? Não aprovamos em assembleia. Mas assim, não tem nem... É tão bom... Que não tem questionamento. Não tem questionamento. Todo mundo gostou. Não precisou nem de assembleia. Não tem questionamento sobre isso. Ao contrário. Existe elogio de todas as partes. Não, achei a iniciativa fantástica. Não, agora eu quero lembrar uma outra coisa, Jorge, que o nosso foi o primeiro e o showroom foi o maior sucesso. Hoje, os novos condomínios que estão replicando as ideias do showroom do nosso. E aí, Jorge? Mas como é que era esse showroom que eu não... A gente faz uma espécie de feirão, né, Murilo? A gente levou essa ideia para eles também, porque quando o condomínio nasce, ele nasce, como eu te falei, igual um bebê. O que o bebê precisa? Quando, né, a mãe e o pai, né, tem um filho? Precisa de um enxoval, correto? Precisa ali do mínimo para ele funcionar. Então, o condomínio ele precisava de carrinho de compra, precisava de uma série de coisas, precisava de ar-condicionado, precisava de uma série de coisas que a gente precisava correr. E qual era a sacada? Não levar esse custo extra para os moradores. Vamos tentar correr atrás dessas coisas e tentar aliviar ao máximo o morador, para não levar uma cota extra muito alta. Então a gente começou, todas as empresas querem entrar no prédio, tá todo mundo querendo vender. O cara do aquecedor ele quer vender para os moradores, o cara do móvel planejado quer entrar e vender para os moradores, quem vende ar-condicionado quer entrar e quer vender para o morador. Então, vamos lá, você quer vender para o morador? Eu te entrego o cliente para você.
Eu te dou na sua mão o cliente. Deixa você entrar no prédio e captar o cliente. Mas, em contrapartida, eu quero alguma coisa para o condomínio. Você vende ar-condicionado? Poxa, você consegue me doar 2 ar-condicionados? Ah, consigo. Você vende móveis planejados? Beleza, minha administração não tem nada, cara. Minha portaria não tem nada. Eu preciso dos meus móveis na administração. Você me doa os móveis planejados da administração e da portaria? Ah, eu consigo doar. Então você entra. Ah, você vende tal coisa. E assim a gente foi captando as empresas, logicamente com transparência. A gente envolveu o conselho nisso. Tem que ter transparência, porque senão o condomínio pode entender você está ganhando que propina. eu estou querendo ganhar propina. E aí a ideia não é essa. A gente envolveu o conselho nisso, a gente apresentou para eles algumas empresas, demos as dicas para eles e deixamos o conselho negociar. E aí foi a sacada, porque aí o conselho está na mão do conselho, o conselho está conversando com as empresas, a gente apresentou algumas, outras... Com a aprovação dos moradores. Exatamente. Os moradores aprovaram e os próprios moradores tiveram a possibilidade de indicar empresas também. E aí, foi colaborativo. Foi colaborativo. E aí funcionou super, porque a gente conseguiu várias coisas, né, para o condomínio, que seria por meio de cota extra. Conseguimos ar-condicionados, conseguimos, como eu falei, móveis planejados, carrinho de compra, enfim, conseguimos várias coisas para o condomínio por meio desse showroom. E eu vou fazer uma colocação. Mais importante que conseguir todas essas coisas é poder ter bons profissionais para indicar, porque todos esses profissionais foram selecionados a dedo, foram avaliados se a empresa é séria, se a empresa é comprometida, se ela é queimada, se ela não é. Não entrar nesse showroom. Foi feito um filtro. Nesse showroom não entrou qualquer empresa. Não, elas foram bem averiguadas. Você imagina, você está colocando uma empresa para o morador, indicando para o morador, compra com essa empresa. Só porque ganhou um móvel. E aí o morador compra e não... Não, mas aí tá aí a importância da profissionalização do setor, né? Exatamente. E aí o bacana que é esse evento, porque o morador, o que o morador quer, Murilo? O morador ele quer desconto. O morador ele tem que fazer várias aquisições de uma série de serviços, né, ao mesmo tempo, porque o apartamento dele tá cru, né? Tá cru. Ele precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ele precisa de preço. Então, a empresa ela precisa do cliente, porque ela quer vender. E o condomínio precisa de item. Quando você faz um evento desse, cara, dá certo para todo mundo. E além dessas empresas que já estarem respaldadas. Exatamente. Jorge, mas assim, eu falo bastante isso, às vezes fico repetitivo. Tem espaço para o síndico morador, mas está cada vez menos, né? Eu queria até ouvir na visão de vocês. Vocês acham que um síndico morador teria capacidade de fazer essa organização, essa liderança? Quando se fala nesse assunto, eu já sou totalmente contra, porque eu acho que realmente a gente precisa de profissionais. Uma coisa é você ter um conselho morador, outra coisa é você ter um síndico, né? Então, assim, eu acho que o Muniz também, né? Nós não concordamos. Síndico profissional. Você acha que condomínio desse porte hoje vive sem advogado? É isso, né? A gente passou há alguns anos atrás, a realidade que nós tínhamos 100% de síndicos moradores, tanto é que o síndico profissional foi se regulamentado agora, e até quando eu comecei, há mais de 10 anos, advogar para condomínio, não era comum condomínio ter advogado. Você chegava lá e o cara não falava, não, eu vou te contratar quando eu precisar. Eu falei, cara, mas você precisa todo dia. É verdade. Você precisa todo dia, você tem que entender que a sua convenção nada mais é que uma lei interna. Exatamente. E o advogado é o que interpreta a lei. É essencial, Murilo, é essencial. Então, assim, para você fazer uma contratação de um serviço, você precisa do jurídico do seu lado. Claro, ele tem que olhar. Eu estava até fazendo esse comentário mais cedo. Se eu for cotar um serviço de limpeza, eu não consigo comparar os preços se eu não passar a cotação antes pelo jurídico. Por quê? Porque eu tenho que entender. A pessoa que vai ser contratada, ela vai mexer em banheiro de grande circulação? Vai, então tem adicional de insalubridade em grau máximo. O banheiro é de média circulação, então é grau médio. Não vai mexer em banheiro. Então, não tem adicional de insalubridade. Então, essas coisas são pequenas, são detalhes, só que lá na frente a conta chega num processo judicial e não é barato. Eu estou com um condomínio, você sabe disso, que vocês assumiram lá recentemente, pegaram esse pepino, com 2 milhões de reais de passivo trabalhista. Nossa.
grande maioria, insalubridade. Não paga para o funcionário e devida. Exatamente. Por isso, Murilo, eu acho que você precisa, sim, de um bom profissional, de um bom síndico. E aí, falando sobre esse tema que você levantou, sobre o síndico morador, recentemente, a gente vem pegando muito condomínio que nunca teve síndico profissional. Sempre foi síndico morador. E aí, quando você pega e começa a avaliar o histórico do prédio, até porque você precisa fazer um estudo, até para poder avançar, você precisa entender o passado, né? Você vê muitos erros acontecendo. Logicamente que existem exceções, né? Às vezes o profissional, o síndico profissional também pode morar erra, no... né? Não, e ele pode ser que ele more no prédio, Sim, ele é verdade. síndico morador, mas ele é profissional. É muito difícil, difícil. cara, é difícil. Até o síndico profissional, ele não quer ser síndico do Não próprio, quer, do, tá do doido. próprio prédio. Rapaz, no meu prédio as pessoas nem sabem que eu sou advogado de condomínio, porque eu não quero... Não tem como. Não. Senão você não tem paz. Mas a contratação, ela precisa partir, porque as pessoas... a gente estava conversando sobre isso, né, no caminho para cá. As pessoas visam muito preço só. E não é só preço que é o importante. Poxa, você vai fazer uma contratação, que empresa é essa? Onde que ela atua? Com quem ela está lidando? É uma empresa realmente boa? Ela paga os funcionários? Na hora dela mandar a nota para o pagamento, ela manda todas as documentações para que a gente possa avaliar e liberar o pagamento dela? Porque senão acontece isso. Você disse. Você começa assumindo passivos e aí vira uma bola de neve lá na frente. E isso é importante, que o papel do síndico é fiscalizar mesmo. Ele não só contratar bem, ter um contrato bem amarrado, como fiscalizar a execução desse contrato e ver as documentações. E não é só isso, não. É contratar quem tem capacidade de ressarcir, quem tem capacidade de bancar pelo próprio ato. Eu digo, nós todos erramos. Nós cometemos um erro, por exemplo, num condomínio, deve ter uns 6, 7 meses, e deixamos de recorrer por conta de custas. A gente recolheu as custas erradas, erro interno, humano, e por conta disso o condomínio perdeu a oportunidade de se defender num processo que foi condenado em R$16 mil. Cara, eu botei a mão no bolso e paguei. Então, tá aí a diferença de você contratar um escritório de meia porta ali, que o cara não vai ter essa condição, e você contratar um escritório de estrutura. A gente tem um seguro de R$2 milhões. Se eu tiver algum problema, óbvio que eu paguei esses 16 mil e acionei meu seguro. Mas eu tenho como fazer isso? Então, você vai ter, na hora da contratação, você tem que fazer um critério, né? Você não vai contratar qualquer um. Exatamente. Né? Isso é importante. Um síndico profissional, ele tem todo um diferencial. Primeiro que ele é imparcial, ele é profissional. É verdade. Então, por exemplo, tira o coração. Eu sou moradora, o Muniz é o síndico. Aí eu vou lá, faço alguma coisa que não está de acordo com a estrutura do... Ele vai passar a mão na minha cabeça, porque ele é meu marido e ele é o síndico. Então, assim, a partir do momento que o síndico não tem vínculo pessoal, emocional, ele é o síndico. Por acaso, Jorge é uma pessoa querida que a gente gosta dele, mas ele é o síndico. Mas vocês separaram ele muito bem separa. as Então a gente também. A gente se tiver alguma separa. coisa errada, a gente vai cobrar dele. Então, Exatamente. assim, existe, tem que ser um profissional, porque a gente vai cobrar desse profissional e esse profissional também vai cobrar da gente. Então, é via de mão dupla. Ele cobra, a gente cobra. Ué, são quantas unidades lá? São 470. 470. Vamos imaginar que tem uma média de 3 pessoas por unidade? 1.200 pessoas. Nós temos municípios no Brasil que tem 2.000 pessoas, gente. É uma cidade. O síndico hoje é um mini prefeito, gente. E gera um recurso, muitas vezes, altíssimo. Eu falo, assim, às vezes eu vejo previsão orçamentária de 3, 4 milhões mês na mão de uma pessoa. Você vai botar uma pessoa que tem formação, que não está habituado com aquilo, né? É complexo. Eu falo, a gente recentemente concorreu em um condomínio e eu falei exatamente sobre isso. Você imagina uma cota condominial, Murilo, de R$2.000 mês ou R$1.000 mês, seja lá o que for, um apartamento de 400 mil, 200 mil, 300 mil, R$1 milhão, seja lá qual for o valor. Você pega e transfere esse valor desse apartamento para um carro. Você imagina um carro de R$250 mil, um carro de R$500 mil, um carro de R$1 milhão. E você entrega a chave desse carro para alguém para quem não tem habilitação. E aí, o que vai acontecer? Vão bater com o carro. Não, você não entrega. Simplesmente você não entrega. Exatamente. Exatamente.
Você não entrega o carro, mas o prédio entrega. Exatamente. E é isso que a gente tenta hoje educar as pessoas, né, cara? Educar, ter profissionais gabaritados para trabalhar, Em todos os assessoria, setores, em né? todos, assessoria jurídica prévia. Aí a gente até estava falando, pô, você é síndico, mas não é engenheiro. Pô, então tem que ter um engenheiro para acompanhar as minhas obras. Sim. Eu preciso de um profissional de marketing às vezes. Vocês sabem que eu já tive uma vez o grupo de WhatsApp hoje em dia é uma praga, né? O grupo de WhatsApp é onde se fornece as desinformações, muitas vezes, principalmente dentro de condomínio. Eu não tenho problema nenhum de falar nisso. O grupo de WhatsApp é um caos. E a gente estava num condomínio promovendo tanta desinformação no grupo de WhatsApp, e a gente precisava trazer a informação real do que estava acontecendo, que o síndico virou e falou, cara, eu não tenho capacidade técnica de desmentir isso. E a gente teve que contratar um profissional de marketing para poder apresentar na Assembleia e botar a apresentação da melhor forma possível, mais visual possível e com os ganchos ideais para as pessoas entenderem a realidade e saírem dessa desinformação. É aquele famoso quer que eu desenhe? Foi o que nós tivemos que fazer nessa vez. Quer que eu desenhe. E vai ser mais comum a cada dia, hein? O grupo de WhatsApp é um campo... Vocês participam? Não tem como participar. Não tem como. É, Não tem como. nós participamos de vários, só que entre aspas, porque a gente não participa, né? A gente participa entre aspas. Porque realmente quem cuida de uma casa, quem trabalha fora, Não quem tem tem tempo, família, né? quem tem marido, mulher, não tem tempo de ficar o dia inteiro naqueles grupos de WhatsApp. Então, uma vez por outra, você vai lá e dá uma olhadinha para se atualizar, mas você não tem como acompanhar. Aí tem 600 mensagens. Como é que lê? Você não consegue ler, entendeu? Não, e tem muita pecuinha, muita banalidade. O que acontece? A gente tem vários grupos de WhatsApp. Ele tem da profissão dele, eu tenho dos meus culturais, de produção cultural, cinema, vários. Então, naqueles grupos, condomínio, as pessoas falam coisas que não tem nada a ver. Se é cinema, fala de cinema. Se é cultura, fala de cultura. Se é de eventos, fala de eventos. Se é do condomínio, cara mistura tudo, fala né? das causas principais do condomínio, as pautas. Mas aí também existem desrespeitos, pecuinhas, pessoas se ofendem. E isso é muito a sério. questão. Esse é o ponto que eu trago sempre. O WhatsApp, a internet, ela não é mais terra de ninguém. Então, hoje em dia, você cometeu uma ofensa ali, você está cometendo um crime contra a honra, ou você está até trazendo um prejuízo financeiro para a pessoa que vai deixar de ser contratada, porque é uma pessoa pública. Então, hoje em dia, as pessoas respondem, tanto o autor da ofensa, quanto o administrador do grupo. A fake news é muito complicada, né, Murilo? É complicada de lidar, então você tem que muito tomar cuidado difícil. com isso. E aí, o síndico, a maior dificuldade que ele tem é a parte política. Porque o que acontece? Você multa ou notifica uma pessoa, aquela pessoa vira o seu opositor. E aí ela vai para onde? Ela Vai combate, pro grupo do WhatsApp, ela né? combate com você cara a cara? Não combate. Ela vai para você por meio judicial? Não vai. Ela vai para o grupo de WhatsApp. E aí começa a falar mal de você, começa a trazer Tribunal da desinformação. internet. Exatamente. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje, é o WhatsApp. A gente sempre fala com as pessoas sobre isso, a gente não recomenda o grupo, porque ali as pessoas acham que é terra de ninguém. E a gente tem um desprazer, a gente não quer processar nenhum morador, a gente não quer dar uma notificação extrajudicial a nenhum morador por conta desses motivos, mas às vezes é necessário. É necessário até para você manter o foco, que é o bem-estar coletivo, Sim. e não a picuinha, porque Sim. você não sabe por que aquela pessoa está incomodada, né? Recentemente, a gente teve um caso que eu cheguei para o meu conselho e falei, gente, eu não tenho como atuar nisso. Toda quarta-feira, que normalmente são os dias de jogos, o vizinho reclamava que o outro falava alto, gritava, xingava e comemorava gol alto. Falei, gente, isso É normal. como é que eu vou fugir disso? Mas o jogo é 11 da noite. Cara, mas não tem o que fazer. O mundo todo é assim. O né? mundo é assim. Qual é o Isso condomínio? dentro do grupo. Não, isso virou uma reclamação formal. A pessoa formalizou uma reclamação para a administração, que chegou para nós, e a gente teve que responder a notificação extrajudicial, que o vizinho dela estava gritando gol. E aí eu tive que explicar que tem uma distinção que tem que ser observada. Uma coisa é o direito de condomínio, que é quando você está
atingindo toda a coletividade, e outra coisa é o direito de vizinhança, quando são dois vizinhos, um incomodando o outro. Se é um incomodando o outro, vocês têm que se resolver entre si. E aí eu te falo, de quem é a culpa disso? Não tem culpado, né? Normalmente a gente coloca a culpa no síndico. A culpa é o síndico. verdade. Os dois brigam, a culpa Mas foi minha. mas foi isso que aconteceu. Eles estavam brigando isoladamente. Eu bati o pé que era um direito de vizinhança e não de condomínio. E aí o que a gente recebeu foi o síndico e o jurídico são inertes. Dos dois lados, os dois reclamaram. Exatamente. Então, E é muito complicado lidar com isso. é muito complicado. Vocês estavam falando lá atrás sobre a questão do aluguel por temporada, né? O nosso canal promoveu muitos aluguéis por temporadas, porque muitos investidores dos Estados Unidos e da Europa compraram apartamento nesses novos residenciais através do nosso canal. E a gente tem muitos depoimentos, eu costumo printar e salvar esses depoimentos, né, para guardar, porque é muito legal. Muitas pessoas de fora compraram sem nem conhecer a região. Compraram por causa do canal e acreditam na região por causa do canal. Então, assim, e muitos para fazer o aluguel por temporada. Isso é importante pra caramba. Disseminação até da economia, né? A gente apresentou a região assim do modo que as pessoas acreditaram no que estava acontecendo. Poxa, realmente aquela região ali está revitalizando, está acontecendo as coisas, então eu vou investir, eu vou comprar um apartamento, vou comprar 1, 2. Entendeu? Coisas que estão acontecendo assim, uma coisa que aconteceu que eu acho fundamental foi o Terminal Gentileza. Porque a gente tem ali no Terminal Gentileza a questão da mobilidade urbana, que vem pessoas de Zona Oeste, Zona Norte, Baixada, muito fácil, pessoa da Barra tem ônibus direto, Terminal Gentileza. Então, o Terminal Gentileza trouxe pessoas da Baixada, da Zona Oeste, Zona Norte, para comprar os seus apartamentos e ainda ter essa facilidade, né, de antes mesmo de estarem morando aqui, estarem transitando por aqui através do Terminal Gentileza. Então, a gente tem hoje a Rodoviária Novo Rio, o Terminal Gentileza, o VLT, ônibus, metrô, trem, tudo ali próximo. Então, essa questão de mobilidade atraiu muito. E era uma coisa que não tinha um tempo atrás, né? Sim. Hoje em dia. Não, gente, então acho que a gente teve um bate-papo muito bacana. Eu vou deixar a dica para vocês irem lá no canal do YouTube do Porto Maravilha RJ, que aí vocês vão conhecer mais sobre essa área. A Red já é de casa e vamos esperar o próximo aí, vamos ver quem vai ser o próximo convidado. Beleza? Gente, obrigado.